As pesquisas mostram que eu ganho com folga de Bolsonaro e de Haddad no segundo turno. Mas para isso eu preciso do seu voto já no primeiro turno. Para eles, voto útil é tornar o seu sonho inútil. Salve, salve galãs e galoas! Se ainda não estamos na reta final da campanha eleitoral de 2022, dá pra dizer que acabamos de entrar na curva do café, que é a última curva do autódromo de Interlagos antes dos carros chegarem à região onde ficam os boxes. Nesta quinta-feira, 15 de setembro, faltam 17 dias para o fim do primeiro turno. Com a proximidade do dia 2 de outubro, se torna cada vez mais evidente para políticos, Faria Limer, jornalistas, eleitores, artistas e até para as ensandecidas turminhas evangélicas e do agro, quem são as apostas seguras e as canoas furadas. Não é à toa que o desespero está cada dia mais evidente em alguns setores que não sabem mais quais chantagens podem elaborar para virar votos. Afinal, insinuar que o Lula fecharia igrejas não teve o mesmo impacto que a mamadeira de piroca. E ainda atraiu eleitores indecisos que consideram essa uma ótima ideia para um país mais desenvolvido e menos careta. E a situação só é essa porque mesmo aqueles que insistem em refutar as pesquisas eleitorais sabem no sigilo que o Datafolha acertou o resultado de quase todas as eleições presidenciais, errando apenas em 1989 e 1994, porém mantendo a vantagem para quem de fato estava na frente mesmo. Embora Bolsonaro fale impropérios sobre esses levantamentos, a maioria dos políticos sérios se apoia nas pesquisas da empresa e também na do IPEC, antigo Ibope, para planejar estratégias políticas e eleitorais. Porque sem isso restaria apenas a crença em previsões esotéricas. E sem querer ser o chato cético, mas levantamentos estatísticos acertam mais do que quem promete trazer a pessoa amada de volta em 7 dias por meios de atos como coar café na calcinha, né? Eu nunca fiz isso, nem acho que fizeram. É por isso que, chegando cada vez mais próximo do pleito, é comum que aconteçam corneadas em candidatos sem chance alguma. É aquele momento em que Marília Mendonça é refutada e os amantes encontram lares facilmente. Esta semana tivemos um primo do Arthur Lira, o famoso desconhecido João José Pereira Filho, pedindo votos publicamente para o Lula. O sujeito é o mais puro suco do pragmatismo político que eu vi em anos recentes, pois ignorou completamente que foi nomeado ao Condevasf no governo do Jair apenas para garantir que o Pix continuaria caindo na sua conta no futuro. Vocês podem criticá-lo à vontade, e até devem, mas Charles Darwin estaria orgulhoso de perceber como esse senso de sobrevivência do ser humano fez com que a espécie se adaptasse, evoluísse e chegasse até aqui. Pode dizer que vota no Bolsonaro. Vou falar baixinho, né? Pergunta quem vota aqui, Flávio, nesse outro presidente. No outro presidente, no outro. É Lula do É Lula. E João José tá errado? De forma alguma. Assim como outros seres fisiológicos da política e burocracia nordestina, o cara tá se pautando pelo óbvio. Basta olhar as pesquisas mais recentes em estados da região e você verá que Lula tem uma vantagem de pelo menos 20 pontos em relação a Bolsonaro. Em alguns estados chega a 40. Não é muito difícil entender que apoiar Bolsonaro na região é aderir à derrota antecipada. Em agosto, por exemplo, a Folha mapeou e verificou que ao menos 20 prefeitos importantes da região Nordeste apoiam abertamente o petista e outra parcela prefere não se posicionar na disputa nacional para o Planalto, nas redes e em atos de campanha. No PP do Ceará, por exemplo, o diretório regional abandonou Bolsonaro para apoiar a coligação de Lula, que conta com Eumano Freitas para o governo e Camilo Santana para o Senado. Eumano terá dificuldades para ultrapassar o Capitão Wagner do União Brasil, mas já superou Roberto Cláudio do PDT, que foi traído até por Ciro Gomes, que já sinalizou estar com os petistas do estado. Esse caso me deixa imaginar que a essa altura, tanto Cid quanto Ciro Nogueira, do PP do Piauí, já devem estar mandando o famoso "Oi sumido" no zap do Lula, né? Sabe como é, né? Um ministériozinho ali é uma delícia, né?
Outro grupo declaradamente bolsonarista, os dos empresários de verdade, não de CEO e de MEI como a gente, abriu diálogo com a campanha lulista para saber quais são os planos para a economia. A mensagem foi no melhor estilo. Tá bom, Barba, você vai ganhar mesmo, a gente sabe. Mas fala aí, quem vai ser o ministro da economia para saber se vamos tentar dar um golpe agora ou mais para frente? A matéria da jornalista Andréia Sadi mostra que empresários pedem ao QG do Lula sinalizações de nome para a pasta e rejeitam a indicação de Aloysio Mercadante. O simples fato de fazer essa sinalização para a campanha do ex-presidente evidencia que eles já trabalham com um cenário onde Lula é eleito. Logo, entendem que a derrota de Jair Bolsonaro é quase irreversível com o quadro atual. Mas não é só no bolsonarismo que as pesquisas andam provocando tumultos e baixas. Nesta semana, a CNN Brasil publicou imagens de um santinho que mostra a candidata a deputada federal do PDT por São Paulo, Mônica Veloso, ao lado do Lula e não do Ciro Gomes, candidato do PDT ao Palácio do Planalto. Que esse tipo de atitude role no Ceará é compreensível, pois existe uma certa mistura entre petistas e pedetistas por lá. Mas em São Paulo, onde o PDT é tão forte quanto o Festival de Parintins, é de fato uma grande novidade. A candidata, no entanto, negou ter produzido o material distribuído na cidade de São Paulo. É foda quando alguém manda produzir santinho seu ao lado do Lula, né? Odeio quando isso acontece. Por outro lado, o vice-presidente do PDT, André Figueiredo, após uma série de ataques de Ciro Gomes a Lula, confirma que o desrespeito ao petista é posição pessoal de Ciro Gomes e que o PDT tem nada a ver com isso não. Ele também afirmou à imprensa que respeita o ex-presidente, que seu partido não votará em Bolsonaro em eventual segundo turno e cobrou respeito institucional entre PT e PDT, que, convenhamos, tem histórico maior de andarem juntos do que separados. Já a Folha de São Paulo revelou que alas do PDT estão incomodadas com a postura de Ciro Gomes, que hoje se comporta como líder da seita, o PND em desencanto. Read the book, the only book. A coisa ficou tão profunda que Ciro lançou uma série de vídeos contra o chamado voto útil em Lula contra a reeleição de Jair Bolsonaro. Atitude que fez até o tio rei, o Reinaldo Azevedo, classificar a manobra como o ataque mais baixo à campanha do Lula. Só tem um porém nessa história aí. Em 2018, Ciro fazia campanha pelo voto útil para ele mesmo. Enfim, a hipocrisia, né? As pesquisas mostram que eu ganho com folga de Bolsonaro e de Haddad no segundo turno. Mas para isso eu preciso do seu voto já no primeiro turno. Para eles, voto útil é tornar o seu sonho inútil. O próprio Tico Santa Cruz, notório apoiador de Ciro Gomes, já declarou que pode aderir ao voto útil e agora é alvo de ataques virulentos de pedetistas que chegaram a acusá-lo de receber mensalinho. Tico pode ser um mala e ter uma banda insuportável, mas não tem quem possa acusá-lo de ser desonesto assim, pois jamais terá uma prova para apresentar contra o cantor. Além do líder do Detonautas, essa é a mesma posição de Caetano Veloso, outro apoiador do eterno presidenciável e que agora irá aderir ao voto útil no candidato petista. Notem como apenas candidatos fracassados eleitoralmente negam pesquisas e brigam com os números a essa altura. Enquanto negam os levantamentos e os fatos, quem percebeu a canoa afundando garantiu o seu colete salva-vidas. Já outras pessoas estão agindo como se não fosse existir vida depois de 2 de outubro. E isso vai causar uma ressaca que deve durar uns 4 ou mais anos para curar. E se você chegou até aqui, sabe que pode colaborar, apoia Galãs Feios para a gente continuar entregando esses conteúdos para você e para chegar por mais gente. Se inscreva no canal, dá seu like, comenta aqui o que você achou desse vídeo, em quem você vai votar. E aqui no primeiro comentário tem os nossos apoios. O Apoia-se é o melhor dele, só tira 13% da gente. Colabora, por favor, a partir de R$5 por mês. É muito importante a sua colaboração. Dá uma olhada no link aqui. Tem também o nosso Pix, nossa conta corrente, o nosso PayPal para um depósito imediato. E aqui no YouTube o botãozinho do Seja Membro. Faça parte de mais de 4.000 pessoas que estão entre o Apoia-se e o Seja Membro. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E se você é um desses que ainda não acredita nas pesquisas eleitorais, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.